bem-vindos a mais um ACC. É o primeiro ACC com um convidado especial, neste caso uma convidada especial, por isso hoje fiz questão de trazer a Mariana. A Mariana vem em representação do grupo Só Tecnisol, que é um grupo com 55 anos e quase 1000 pessoas lá dentro, e nada melhor do que a Mariana para falarmos sobre o tema de hoje, que é a cultura. Por isso, Mariana, queres-te apresentar à tua nova audiência? Muito bem, desde já, obrigado pelo convite. Eu sou a Mariana e trabalho, como o Púlio estava a dizer, no Grupo Só Tecnisol. Faço parte da direção da responsabilidade comercial, porque nós somos um grupo de 20 empresas do setor da construção, energia renovável, recursos humanos. Portanto, temos aqui grandes desafios, mas que já vamos se calhar aprofundar, e nomeadamente nesta questão da cultura, porque temos todo o tipo de pessoas, no sentido em que não é só no escritório, são pessoas que estão também nas operações, nas obras, diferentes culturas, estamos em mais de 5 países, portanto também temos aqui vários componentes que são interessantes para esta conversa relativamente à cultura das empresas. Eu, antes de avançarmos para o desafio da cultura, tenho duas perguntas que gostava de fazer à Mariana. Quem não acompanha a Mariana aqui, a Mariana começou agora a trabalhar a marca pessoal. É verdade, muito recentemente. Shout out Ribeiro. Mas, mas tu começaste de forma Eu inteligente. também queria um shout-out para mim. É verdade, eu já ia dar, também foi influência do Púlio, é verdade. Boa. Shout out Públio. Mas estava a dizer que tu foste inteligente em começar com uma série com continuidade. Já falámos sobre isso, sobre fazer 20 vídeos durante 20 dias a falar sobre as 20 lições. E a minha pergunta é, primeiro, qual é que é o top 3 lições das 20? E segundo, qual é que é a lição que tu estás a aprender de estar a partilhar as tuas lições? Ok, boa. Então, para quem não sabe, o que eu tentei fazer foi, ok, eu tenho a plena noção do privilégio que é, porque eu não disse, entretanto, o Grupo Só Tecnisol é um grupo familiar, ou seja, eu trabalho com o meu pai, que é o atual CEO do grupo, foi fundado pelo meu avô há 55 anos atrás. E eu nunca pensei trabalhar nas empresas de família, portanto não era o suposto, sinceramente nunca me vi lá a trabalhar quando era mais pequena. Hoje sei que foi a melhor decisão, mas também tenho a plena noção do privilégio que é ter um pai empresário que transformou uma pequena empresa. Quando o meu pai lá começou a trabalhar, o grupo era uma empresa só que faturava 6 milhões. Hoje somos um grupo de várias empresas que vai faturar 100 milhões este ano. Portanto, ser colocada num local de responsabilidade e lado a lado com o meu pai fez-me aprender muito sobre crescer negócios, sobre o que é o mais importante, e também estive, como eu não tinha experiência, fui buscá-la fora e falei com várias pessoas, muitas que se tornaram meus mentores, e também tenho a plena noção que esta minha história vende, ou seja, torna-se de certa forma mais fácil conhecer pessoas que me ensinam tanto, e achei que seria quase... Eu sou muito grata das oportunidades que tenho tido, quase uma certa responsabilidade também partilhar essas aprendizagens, já que tive tanto privilégio, também com esse privilégio vem algum, não digo dever, mas acho que é o mínimo que posso fazer se conseguir ajudar alguém a partilhar este conhecimento. E foi isso que fiz, então compilei as 20 lições que mais me impactaram nos últimos 3 anos, fui aprendendo de várias formas, quer seja a ler livros, quer seja estar em reuniões em que aprendi muito, e tem sido ótimo porque às vezes o partilharmos também nos relembra a nós. Portanto, respondendo à tua segunda questão, Pedro, relembra-nos a nós algumas coisas que nós às vezes queremos mudar, mas vamos mudando, mas é muito fácil voltarmos à nossa, não é a versão antiga, mas desviarmos dos nossos objetivos. Então, ter ali um reminder de, ok, pois é, eu aprendi isto, não me posso esquecer de implementar. Da mesma forma, não vale a pena ler imensos livros só por ler se não implementas nada do que lá está. Portanto, o partilhar este conhecimento também é ótimo para nos manter a nós on track. Força pública, não sei se levantaste a mão que se fez interromper. Ok. E as 3 aprendizagens que mais me impactaram, eu acho que sem dúvida, pelo menos a primeira, foi a questão de não nos focarmos nos objetivos, nos outputs, e sim nos inputs, ou seja, eu não posso controlar se vou fechar 10 clientes este mês, mas o que eu posso controlar é aquilo que eu vou fazer diariamente para o fazer, e isso muda muito a abordagem. Outro que foi absolutamente essencial, mudou-me completamente a forma de pensar, foi tudo que faço, tudo
que falo, o que digo é pensar nos interesses da pessoa que está à minha frente. Se eu quero muito uma coisa, eu não vou dizer vá lá, público, vá lá, vamos trabalhar em conjunto, vamos lá, nós queremos muito trabalhar com vocês. É perceber, ouvir quais é que são as vossas dores, as vossas dificuldades, as vossas prioridades e como é que o meu discurso tem de estar articulado para como é que eu vos vou ajudar a resolver essas dores. Isto funciona tanto num contexto profissional como pessoal, em tudo. Então estas foram as duas maiores que me vieram aqui à cabeça. Não estava pronta para a pergunta, mas se me vier a terceira eu depois também já partilho. Top, boa. Eu se calhar, desculpa, Públio, antecipar-me, mas antes de passarmos para esta parte toda da cultura, eu acho que já que temos aqui alguém, e obviamente tu vais dar a tua perspectiva e etc, Mariana, mas se calhar era fixe tentar perceber, não sei, ou como é que é a realidade, por exemplo, de trabalhar na chefia de topo de uma empresa com 1000 pessoas. Tipo, qual é que é o desafio? Ok, boa. Eu acho que o desafio passa muito também aqui por passar a cultura. Mas acho que primeiro vamos começar por definir o que é a cultura. Pelo menos na minha ótica, a cultura é amplificação da personalidade do CEO. Ou seja, não é o que está escrito nas paredes, porque na verdade, se tiveres líderes que são altamente exigentes, competitivos, orientados a resultados, a empresa também será, porque é isso que tu vais exigir das tuas pessoas. E o facto de agir rapidamente, tomar decisões, implementares no mesmo dia, isso é uma boa cultura na minha ótica. Quem tu despedes, quem tu contratas, quem tu promoves, faz parte da cultura porque está associado às prioridades do CEO. Aqui, uma coisa é quando nós somos uma empresa de 200, 300, 400 pessoas, que não digo que seja fácil já nesses níveis a cultura, mas nós nos últimos anos tivemos um crescimento brutal, duplicámos tanto em faturação como no número de pessoas e como o Públio estava a dizer, somos quase 1000 pessoas a trabalhar no grupo em 5 países, Espanha, França, Angola, Moçambique, portanto, e Portugal, e estamos geograficamente também em Portugal de norte a sul. Ou seja, e acho que a cultura também se passa muito, bem ou mal, pelos corredores, ou seja, eu sei que o Públio, a empresa é toda remota, o Pedro não sei, acho que também é um desafio passar a cultura remotamente, pelo menos acho porque não é a nossa realidade, portanto, até se calhar pode ser mais simples, mas não é fácil, até porque, como estava a dizer, nós temos pessoas, tanto dos escritórios, temos pessoas que estão nas obras, no terreno, e são pessoas com interesses e vontades também diferentes. E isso também traz aqui um outro nível de exigência, porque uma coisa é quando nós temos uma empresa mais pequena que permite ao CEO conhecer todas as pessoas e conhecer o pessoal e profissional das pessoas. Outra coisa é quando começamos a crescer tanto e a cultura passa-se para as chefias intermédias. Porque como é que nós estamos constituídos? Ou seja, temos o CEO e depois todas as empresas têm o seu próprio diretor e depois têm a sua equipa de produção, a sua equipa de orçamentação, a sua equipa de comercial. Portanto, aqui a exigência passa a ser passar a cultura do CEO para as chefias intermédias e aí sim as chefias intermédias vão passar para as suas equipas, porque já não é humano conseguir almoçar com todas as pessoas, ouvir todas as pessoas. E é isso também, é muito importante criar essa estrutura para conseguirmos crescer e para conseguirmos escalar aos níveis que conseguimos e que pretendemos continuar a crescer. Quando tu tens uma organização dessa dimensão e acabas por ter múltiplas camadas múltiplas camadas de chefia, múltiplas mesmo, por exemplo, eu e o Pedro estamos numa fase em que o Pedro se calhar tem uma, eu acho que atualmente tem 2, no vosso caso vocês vão ter 4 ou 5 ou 6 ou 7 e entre de cima a baixo. No momento que isso acontece em escala, a minha pergunta é impossível tu garantires a 100% a cultura da empresa. Até porque quando estás numa hipergrowth, que é o que tu estavas a dizer, de duplicar a faturação e duplicar pessoas, é virtualmente impossível, se não impossível, garantires esse alinhamento todo. Qual é que é o balanço que vocês fazem entre, ok, nós vamos ter que crescer, então vamos ter que meter pessoas rapidamente, porque precisamos da mão de obra, e o balanço entre isso e o balanço entre, ok, mas temos que tentar ao máximo garantir que essas pessoas estão alinhadas com a nossa cultura?
é exigente, até porque no mundo ideal nós diríamos assim, ok, vamos contratar devagar e despedir depressa. Isto é o mundo ideal e é o que está correto, atenção, é o que está correto. Mas em níveis de crescimento tão rápidos, a teoria e a prática às vezes tem que haver ali um compromisso, temos de abdicar de alguma coisa. E depois nós falamos também muito, ok, partilhar a cultura interna, com a comunicação interna. Agora vamos acrescentar aqui um outro desafio, é que as pessoas que nós temos em obra, eles nem sequer têm e-mail da empresa, porque não necessitam dele, não têm um computador, porque não faz parte das ferramentas que precisam para o trabalho. Portanto, nós antes até fazíamos formulários para todas as pessoas, íamos à obra entregar os formulários em papel às pessoas para nos darem, para nós percebemos, ou seja, ficava no envelope e não sabíamos quem é que estava a responder, mas tínhamos essa preocupação. Conforme nós vamos crescendo, quer seja por nível de número de pessoas ou internacionalização, isto fica muito difícil conseguir ir a todas as obras, entregar um papel para ter um formulário de satisfação, o que é que as pessoas mais, no que é que se focam, no que é que precisam. Torna-se, é um desafio, mas que temos de encontrar modos de o colmatar, ou seja, não posso só dizer, é um desafio, pronto, olha, vou ficar aqui descansada porque é difícil. Não, tenho de encontrar outras formas de o fazer. Se eu já tenho todas as respostas, não, mas todos os dias queremos encontrar formas de colmatar este problema. O que é que vocês estão a fazer atualmente para tentar colmatar esse problema? Olha, estamos a reunir com o Pedro. Boa. Não, brincadeira à parte, é verdade, ou seja, nós não temos todas as respostas e temos de trabalhar com quem já tem a experiência, portanto, daí também é uma das minhas preocupações, a atração de talento, a retenção das pessoas, garantir que as pessoas têm todas as condições para desempenhar as suas funções, que estão satisfeitas, que a empresa lhes dá as condições para crescerem, que existem planos de carreira para as pessoas perceberem, as pessoas com ambição podem chegar onde elas quiserem, isso é muito importante. Agora, em termos mais das esfias intermédias, que aí sim já se torna mais fácil, é desde que entram, eu acho que na nossa cultura é muito fácil de perceber que somos altamente exigentes, que somos muito vocacionados para resultados. Nós não gostamos de falar, o falar é fácil, o fazer é que é difícil, e acho que assim que chega um novo diretor percebe rapidamente que nós não nos importa as palavras bonitas, importam-nos a chegarem os resultados, e que estamos sempre cá para os ajudar no que conseguirmos. Porque o canal de história também é importante. Uhum. Deixa-me fazer aqui uma comparação quando tu estás a falar em hypergrowth. Eu tive uma conversa recentemente com o Bruno Mota da Devo Team, mas ele já não está na Devo Team, mas o Bruno, eu aprendo muito com ele, e uma das coisas que ele me falou, e vai muito em linha com o que tu me disseste, é que o Bruno escalou a empresa do 0 aos 100 milhões de faturação anual. Nessa escalagem, ele sentiu que em algum momento começou a perder a cultura da empresa, e perder a cultura, tu não perdes uma cultura, tu mudas uma cultura, mas perdeu a cultura de founder que ele trouxe para a empresa quando houve esse hypergrowth. Porquê? Porque entrava uma pessoa à segunda e na quinta-feira essa pessoa já estava a formar outras 3 pessoas que tinham acabado de entrar. Então o efeito dominó ia-se diluindo, porque a primeira pessoa sabia 10% da cultura, a seguir a outra tem 5%, e quando estás por ti tinhas um hypergrowth de pessoas, mas pessoas que não estavam alinhadas com o que era a visão dele. E ele disse-me que a certa altura, isso tem entrar em muitos pormenores, mas que a certa altura ele olhou para a empresa e, apesar dos resultados financeiros estarem todos lá, não havia uma identificação com a cultura da empresa igual à cultura que ele tinha definido. Tu fazendo essa escala de duplicar equipa, duplicar resultados, estar num hypergrowth, eu gostava de perceber se tu genuinamente sentes que isso está-vos a acontecer já, e se sim, como é que vocês mentalmente olham para esse problema? Sim, sem dúvida, até porque às vezes nós chegamos ao escritório e estão lá mais 10 pessoas que foram contratadas e nós não sabemos quem são, ou seja, eu faço sempre questão,
quando eu não conheço alguém no escritório, vou apresentar-me lá, muito gosto, sou Mariana, bem-vindo, está tudo a correr bem, para que empresa é que entraste, para que funções, de onde é que vinhas, tentar conhecer as pessoas ao máximo. Isso é fácil quando nós temos um escritório. Acho que isso é uma das boas valências, porque também nos permite, aquela conversa mais informal, permite perceber, ok, somos uma empresa grande, mas também muito próxima, queremos ter relação com pessoas, não há cá, os diretores de outras empresas não falam com quem está mais abaixo, e eu não gosto, e o Pedro sabe que estávamos ontem a falar sobre isso, esta questão de quem está acima ou abaixo, não gosto desses dizer dessa forma, mas acredito que tem que acontecer, e é muito importante também os recursos humanos estarem extremamente alinhados com o que é a cultura, porque são eles que também, de certa forma, fazem o onboarding, pelo menos no primeiro dia, ou que, quando contratam é perceber quem é a pessoa que está à frente, e isso vai fazer vai fazer match com a nossa cultura. Yeah. Exatamente. Ou seja, é muito importante, sim, termos pessoas técnicas extremamente boas no seu trabalho, mas que seja um sítio em que eu chego e eu gosto realmente de trabalhar com as pessoas que estão à minha volta, porque eu adoro todas as pessoas com quem eu trabalho, e gosto de lá estar, é um bom ambiente, e eu não quero trabalhar com pessoas, ok, podem ser muito, muito, muito boas, mas muito más de estar, agora tenho que ir para a empresa, tenho que tolerar aquela pessoa. Portanto, os recursos humanos têm de estar muito alinhados. E a cultura também, na verdade, é o que se tolera, não é o que se escreve nos sites, nas paredes das empresas. Então, esta questão do tolerar e o não tolerar é muito clara e tem que ser passada para as FIAs intermédias, de não tolerarem certos tipos de comportamentos. Se alguém tiver certos tipos de comportamentos que não fazem claramente o match com a empresa, não estou a dizer que é razão de despedimento naquele momento, mas é a razão necessária de uma conversa para estarmos alinhados, e a expectativa que as empresas têm das equipas, e as equipas o que é que esperam também das suas FIAs e da empresa. Portanto, acho que isso é claro que abdicamos de um bocadinho da cultura, mas não é abdicar e, ok, não posso fazer nada e ficar relaxado. É, ok, eu tive de abdicar um pouco da cultura, o que é que eu posso fazer agora para voltar a garantir que a cultura passa de cima para baixo, para todo o lado, e todos estamos no mesmo barco, com o mesmo caminho, e a agir da mesma forma. Yeah. Deixa-me aqui... Eu vou justificar muito rápido, racionalmente, porque é que a cultura é tão importante e não é só, tipo, embelezar as coisas. Eu acho que há 4 métricas pilares de um negócio. CAC, LTV, Employer CAC, Employee LTV. Ou seja, tu também pagas para adquirir um novo colaborador e ele também tem um LTV. E se tu os imaginares da esquerda para a direita, ou seja, CAC é menos importante que LTV, e depois tiveres Employer CAC e Employer LTV, eu acho que a importância vai da direita para a esquerda, ou seja, o Employee LTV é mais importante que o Employee CAC, portanto podes estar disposto a pagar mais para adquirir uma nova pessoa, all good, desde que tu saibas que o lifetime value dela vai ser grande. E o lifetime value da pessoa é proveniente da cultura. Tipo, é isso que vai fazer ela produzir mais, ficar mais tempo e trazer-te um retorno maior. That's it. E depois, se tu fizeres o reverse engineering que mostra porque é que isto é tão importante, porque é que o LTV é mais importante que o CAC? Porque o CAC é um jogo finito, vai no máximo até 0, o LTV é um jogo infinito. O que é que influencia o LTV? Teres um bom produto, um bom serviço, um bom suporte. Isso é influenciado pelo quê? Pelas tuas pessoas. Por isso é que tens de estar disposto a ter um employee CAC alto se for necessário para manteres o LTV, mas para isso também é preciso manteres as pessoas. Então, o recrutamento é importante, claro que sim, mas a cultura é que traz o Employee LTV. O recrutamento é o primeiro passo para um LTV de colaboradores grande, mas o resto é a cultura. Então, no recrutamento, se calhar ela serve de filtro, mas para tu te dares ao luxo de ter um filtro, tens que gerar demanda suficiente, por isso é que tens que investir no Employee CAC, mas no LTV... Ou seja, no recrutamento a cultura é filtro e depois é cola. E há bocado estavas a dizer uma coisa, Mariana, que eu achei interessante, que eu acho que é só sinal de que estamos constantemente a ir para um desafio maior. Tipo, um dos grandes desafios, no vosso caso, é exatamente relacionado com o hypergrowth. Porque o problema não é necessariamente ter 1000 pessoas, e eu já vou explicar porquê.
Ou também não é necessariamente o desafio a maioria das pessoas estarem em obra e não usar o e-mail. Também já vou dar um exemplo disso. O grande desafio é que tu esticaste o queijo demasiado rápido e ele começou a abrir buracos. É só isso. Porque não tiveste tempo de te preparar a ti e à estrutura o suficiente para que esse crescimento ou duplicação da headcount não criasse buracos. E nós ontem a conversar identificámos alguns que um gajo vendo de fora parece óbvio, não é? Como é que numa estrutura de 1000 pessoas não há isto? Como é que numa estrutura de 1000 pessoas não há aquilo? Sim, sim, Mas sim. isso é normal. Agora, em termos de desafios de cultura, vocês têm 1000 pessoas. Há empresas com 10.000 e com 100.000 que mantêm uma cultura forte e clara. Não quer dizer é que conseguiram de um momento para o outro num momento de hypergrowth. E esse é que é o desafio. E, por exemplo, eu estava a ouvir a falar e estava a começar a pensar. O meu primeiro pensamento foi... Eu não sei se vocês estão muito a par disso, eu já falei disso algumas vezes, mas eu sou completamente obcecado pela máfia italiana nos Estados Unidos e a influência que isso teve, especialmente ao longo do século XX. Tipo, eu já investi, na boa, 4.000 horas a aprender sobre isso. Na boa. E uma das coisas interessantes é a mística que existe à volta da máfia. Eu acho que a máfia tem tipo primeiro são uma organização empresarial, né? Com uma estrutura bem clara e definida. Existe um boss, um consigliere, que é tipo o conselheiro, o underboss, que é o COO. Tipo, há uma correlação direta e hierárquica. Mas fora disso, a mística, a cultura, é que fez com que aquilo funcionasse durante décadas. Porque era... Há bocado tu disseste, Mariana, é claro para toda a gente o que é para fazer e o que é para não fazer. Na máfia era clara. A cultura deles chamava-se Cosa Nostra. Tinha literalmente um nome. Ou seja, era tipo uma política pela qual eles viviam internamente. Que tem a ver com... nunca podes dormir com a mulher do outro made man, porque a punição é morte, não é despedimento, pronto. Não podes, X, Y, Z, não podes falar com autoridades, sabes? Havia um monte de regras que eram claras para toda a gente e que contribuíam para que esta mística cultural do Cosa Nostra, a forma como eles vestiam, como eles falavam, não havia e-mails nem internet para comunicar nada disso. Estás a ver? E a mensagem tipo, passava por canais diferentes e se calhar com dificuldade diferente porque ninguém podia ouvir, não é? Mas, ou seja... Exato, não ficava nada por escrito sequer. Exatamente. É um exemplo de que pá, dá para fazer. Temos é que se calhar olhar para trás para perceber como é que vamos fazer para a frente. E depois outro exemplo porreiro é a cultura. Eu concordo com mais do que as palavras na parede, ela é as ações. Como é que se vive, como é que se age, o que é que se faz e especialmente o que é que não se faz. E se tu pensares, a cultura é também o que é que a empresa tem de artefactos, o que é que a empresa tem de comportamentos que são comportamento padrão, que músicas é que existem que ligam, e que imagens, existe uma mascote, não existe uma mascote, e tu de repente começas a falar de um país. E a Só Tecnisol hoje é um país de 1000 pessoas. Como é que Portugal, ou Espanha, ou o que seja, trabalham cultura? Não é propriamente super planeado, nem toda a gente recebe um e-mail a dizer, olha, isto são os do's and don'ts. Não é? É um trabalho de longo prazo, de regras explícitas e implícitas do que é que nos faz ser portugueses. O que é que nós gostamos de comer, o que é que nós gostamos de ouvir, o que é que... Há o hino, há a bandeira, há artefactos, não é? Isso são artefactos da nossa identidade, mas depois há a regra implícita de... Pronto, vais cozinhar, fazes um refogado de alho e azeite. Estás a ver? E são estas coisas que nós temos que perceber como é que podemos transportar de um país para um mini país que é uma empresa de 1000 pessoas, que é um desafio gigante porque Portugal tem 1000 anos de história em que foi possível ir trabalhando aos poucos e vocês não se podem dar ao luxo de esperar 1000 anos para conseguir ter essa identidade. Pedro, numa escala mais pequena, e tu estavas a falar, e nós já falámos disto muitas vezes, que é tipo, tu podes entender e dizer ou podes entender de verdade que é tipo, eu sei exatamente o que estavas a dizer. E estavas a falar e eu estava a entender a 1000% do que estavas a dizer e queria-te trazer este frame, por isso, em linha com o que tu disseste, que é,
Eu, a semana passada, fui conhecer um novo membro da equipa, por isso nós somos full on, somos full remote. E fomos ao sushi, eu e um membro existente e o novo membro, que já entrou, já passou a formação dos 60 aos dos 90 dias. E eu perguntei-lhe, o que é que achaste do processo de recrutamento? E a história dele foi, eu estava a trabalhar noutra empresa, e estava ok, e estava só tipo scrolling around, looking for stuff. E encontrei a Scalabs. E era só um job post, tipo, e aquilo não me queria dizer absolutamente nada. Tipo, era só um papel a dizer procuro, como havia outros 50 mil. Mas eu, por acaso, meti no YouTube Scalabs ou no Google e encontrei horas e horas e horas de conteúdo da Scalabs, dos teus vídeos, e depois de ter visto, ele disse-me os vídeos exatos, disse, esta é a cultura onde eu quero estar. E o que ele viu foi a nossa ida, o nosso corporate retreat em que levámos a empresa toda de férias, que, by the way, full on legit, tipo, nós simplesmente não temos uma câmara para documentar aquilo que fazemos, e, aliás, metade das coisas nem pode aparecer porque já é demais, pois nós não fazemos nada para a câmara, ao contrário, nós cortamos coisas para a câmara não apanhar tudo. E ele disse, esta é uma cultura onde eu me identifico. E foi naquele momento que ele decidiu que ia inscrever-se naquele post da Scalabs. E não se inscreveu em nenhum dos outros dos 10 ou dos 20 que lhe apareceram, independentemente se o outro já dizia que eram mais 100 euros ou menos 200 euros. Aquele foi o post. E quando ele se junta, e eu perguntei-lhe, ok, e depois o processo, ele disse, eu fiquei chocado. Eu tive uma reunião de 1 hora, e ele estava-me a dizer com o Pietro, só sobre cultura, em que nós não falámos sobre absolutamente nada, sem ser, o que é que tu fazes off hours, quem é que tu és? E o gajo disse, eu ia lá, tipo, cheio de coisas práticas, prontas, e respostas para dar, e o Pietro não quis saber disso para absolutamente nada. Só me quis perguntar como é que se eu ia ao gym, o que é que eu fazia no ginásio, o que é que era importante na minha vida, o que é que era importante na minha vida, nas minhas relações, e ele disse, tive 1 hora, e o gajo assim, eu estava sempre à espera que o Pietro terminasse aquilo e começasse-me a fazer perguntas técnicas, mas terminou 1 hora, e temos só uma conversa, tipo 2 buds, a conversarem o que é que um é e o que é que o outro é. E depois dessa conversa, o Pietro deu o ok cultural e passou para as technicalities, que depois tem que passar por outras 3 pessoas. Então, não vale a pena, e é assim que nós usamos a uma escala mais pequena, estar a ver os hard skills, os soft skills não estão lá. Então, nós contratamos pelos soft skills e não pelos hard skills. E existe uma procura gigante em encontrar pessoas que são fit connosco. Porquê? Outra vez, como tu disseste, a empresa cresce mediante o número de pessoas que tu tens. E quando tu contratas uma pessoa, ela pode aumentar o standard, manter o standard ou baixar o standard. Não pode fazer absolutamente mais nada. E a Sotecnisol, a Join, nós somos uma empresa de pessoas. Porquê? Porque o nosso produto é entregue por pessoas. Ponto final, parágrafo. Porque se nós amanhã mudássemos e quiséssemos vender outra coisa qualquer, se não tivéssemos a cultura alinhada, nós não conseguiríamos fazer. Por isso, o que faz de nós empresas de sucesso ou de não sucesso são as pessoas, não é a oferta. Isto não é o OpenAI, tipo que nós temos algo que mais ninguém tem. Por isso existe uma preponderância absolutamente gigante e eu, olhando para casos como o da Mariana e neste caso como o da Bruno Mota, exatamente, tipo, eu pego naquilo e pego no que ele me disse que foram os erros que ele fez e aplicamos isso ao máximo. E o último frame que eu vou usar, e vamos passar a palavra, que é, este é assim que eu penso na cultura. A cultura é como o Open Gate. Vocês já viram o Open Gate? É aquele submarino que explode e que morreram uns bilionários lá dentro, que vem nas notícias. Pronto, eu vi o documentário todo, eu adorei o documentário. Implode, exatamente, implode. O documentário em si é incrível, a história final não. E o que é que eu tiro desta história? Que é, eles estavam na água e o submarino começa a ter pequenos cracks. Então começa tipo, mas são coisas muito pequenas. E quanto mais profundo o submarino começa a ir, mais pressão tu começas a fazer sobre a máquina e ela implode. E é exatamente a mesma coisa com a cultura, que é, se tu papares porcarias desde o dia 1 que tu sabes que não é a cultura que tu queres, mas é tipo, isto não é muito grave, tu vais pondo mais crescimento na empresa, mais crescimento, mais faturação, mais pessoas, até a um ponto que é tipo, pum! Isto arrebenta absolutamente. Por isso, eu e o Pietro somos o Cultural Police da empresa. Eu sou o Chief Cultural Office, em que se eu vejo alguma coisa que eu não quero, se eu vejo alguma coisa que não está alinhada com a nossa cultura, eu tenho que imediatamente corrigir, porque senão estou a deixar que exista um break, a alastrar-se ao longo do submarino.
Eu acho que isso é super interessante porque isto também nos traz um bocadinho ao tema como nós estávamos a falar no início. Mas o que o Públio estava a dizer, estava aqui a escrever isso mesmo, porque nenhum de nós tem empresas de produtos, ou seja, nós também vendemos materiais de construção no Obras 360, mas é uma das 20 empresas. Tudo o resto é empresas de serviços. Quem faz o serviço são pessoas, empresas de pessoas para pessoas. Se não tiveres as melhores pessoas, que tanto têm que ter um cultural fit, mas também têm que ser bons tecnicamente, a tua empresa não vai crescer, porque se fazes um trabalho treta, os clientes não vão repetir, não te vão referenciar a outros, isto é lógico, não é? Mas voltando ao que o Pedro, tu estavas a dizer, é verdade, nós somos uma empresa pequena comparada com enormes empresas que existem de 5 mil, de 10 mil trabalhadores, colaboradores. E acho que uma coisa interessante que eu falei com o público quando tivemos o podcast presencial, que é realmente como se fazia negócios há 50 anos atrás ou há 20 anos atrás, ou o mercado em si mudou. E acho que as empresas familiares também têm estas vantagens, que é a geração seguinte também traz insights sobre a atualidade, o que é que as pessoas querem desta nossa geração e como encontrar as melhores pessoas e como é que as melhores pessoas também encontram as empresas. E voltando aqui ao que estava a dizer, ao tema que tu trouxeste no início da marca pessoal, é de acordo com o que o Públio está a dizer. Alguém viu a Scale Labs, foi pesquisar e tinha milhares de vídeos do Públio, do Pietro, da Scale Labs a mostrar a cultura. Hoje em dia já não é o passo à palavra com que as empresas também dependiam há 20 anos atrás. E aqui também a importância de uma marca pessoal de, eu sou Mariana, este é o Públio, o Pedro, trabalhamos nestas empresas, é assim que nós pensamos, isto é passar, não estou a dizer, no vosso caso, obviamente, é a palavra do CEO que passa a cultura, tu vais saber, eu vou trabalhar com estes CEOs, é isto que eles exigem, é esta forma de pensar, eu quero trabalhar com eles. No meu caso não é isso, mas permite-me também trazer um bocadinho da palavra do CEO para futuros, quem sabe, que vamos recrutar e mesmo internamente de, eu estou próxima do meu pai, eu sei que é assim que ele pensa, eu sei como é que o canal de história, que vos estava a dizer há bocado, é muito importante nas empresas antigas. Porquê? Porque nos permite não repetir erros que já os fizemos, perceber se nós vamos tentar uma nova abordagem, nós se calhar já tentámos, e se eu simplesmente cortar, não quero saber do passado, isto agora eu venho, eu acho que eu é que sei, vamos fazer assim, limita-nos, é uma mentalidade sem sentido, porque vou aprender com quem já construiu, já cometeram erros, então ouvir o canal de história, como nós lhe chamamos, é fundamental, e perceber, ter também uma mentalidade aberta de lá por sempre termos feito assim, não significa de forma alguma que devemos continuar a fazer assim, temos de estar abertos a testar novos modelos, seja marca pessoal, seja vídeos no YouTube, seja gravarmos reuniões que nós temos internamente, para passarmos mais facilmente a mensagem e a cultura. A máfia não podia ter por escrito e passava-se claramente bem a cultura, porque a exigência também aí era a vida e a morte, mas num ponto de vista de uma empresa, há formas de o fazer, pode ter desafios, os desafios vão sempre existir, é perceber, vamos tentar novos modelos. E acho que aqui nós falamos muito os três, porque conseguimos também sugar do mercado e passar o conhecimento de empresas mais recentes para empresas que estão no mercado há tantos anos. E isto é que também é interessante. E da mesma forma que vocês conseguem aprender com os erros de quem já cresceu muito e não fazer esses mesmos erros, como estavas a dizer, Públio. E agora temos de perceber como é que nós vamos continuar a passar esta cultura para... Nós somos atualmente quase 1000, vamos querer ser 2000, vamos querer estar em mais países, e temos que ter a estrutura bem definida desde o início, porque senão é o que acontece, como vocês estavas a dizer, Públio, senão vai chegar a um ponto em que tu vais ter uma empresa super rentável, enorme, mas tu não te identificas com aquela empresa, tu já não tens a vontade de ir para aquela empresa, porque enquanto antes era uma empresa com uma cultura muito mais, até
divertida no sentido em que tu realmente gostavas de lá estar, agora parece que as pessoas são só números e não é isso que se quer. Queremos viver bem e para viver bem temos de gostar do que é que estamos a fazer e para isso temos de estar com as pessoas certas à nossa volta. E acho que isso é fundamental, essa parte da cultura de, ok, esta pessoa faz um fit connosco, queremos estar num retiro com esta pessoa ou esta pessoa vai tornar a cultura mais pesada, o ambiente mais pesado e que chatice. Então dou-vos os parabéns também por o fazerem. E passo-vos a palavra, desculpe, falei muito. Tu trouxeste uma perspectiva fixe, ou pelo menos eu agora, nestes últimos 30 segundos, estava a interpretar uma perspectiva um bocadinho diferente, que é... Eu, enquanto líder, vou curtir de estar nesta empresa se ela for descaracterizada do ponto de vista de cultura. E eu acho que, Públio, nós até falámos uma vez num episódio disto, tu trouxeste um exemplo de alguém nos Estados Unidos, acho que era alguém nos Estados Unidos, tinha uma empresa com 100, 200 pessoas... E era um martírio ir para o trabalho. Ou seja, aqui já, nós até agora estivemos a falar da perspectiva mais do colaborador. Agora estamos a falar da perspectiva mais do superior hierárquico. Né? Eu tive o trabalho de 10, 15, 20 anos de criar isto e agora para mim é um suplício ir trabalhar porque eu não me identifico com ninguém lá, não gosto do ambiente, não é? Deixa-me dizer, man, o Pedro puxou essa. Sabes que a mãe estava a contar isto e eu estava a lembrar-me dessa história que tu acabaste de falar. Essa história é um founder que é uma empresa que entrega carne e ele agora tem uma empresa de 600 milhões e antes tinha uma outra empresa e ele vendeu parte da empresa a uma VC e o gajo contou a história e bateu-me muito no coração que um dia ele chegou ao estacionamento e parou o carro e disse, man, eu não quero entrar aqui, tipo, não é isto que eu quero, tipo, eu já não me revejo em nada disso e acabou por vender a empresa. E eu defini eu todos os anos paro e percebo porque é que eu sou feliz dentro da minha empresa e dentro das coisas eu escrevo sempre, tenho sempre essa lista e nessa lista metade delas eram as pessoas, era o relacionamento que eu tinha com essas pessoas, é o relacionamento que eu tenho com o meu sócio, é a maneira como tipo, nós olhamos para os problemas e depois nos rimos e dizemos, é o que é, man, e agora o que é que vamos fazer? Agora mas é o Jimmy e depois resolvemos isto, é a maneira com que nós nos relacionamos e eu começo a testar, como é que eu testo isto? Se eu tiver uma Google Meet e eu tiver que pensar, amanhã eu tenho uma reunião com este gajo, eu já sei que alguma coisa está errada. Porquê? Porque se eu como founder e como CEO I'm not looking forward a ter uma conversa com essa pessoa, tipo, isto não vai correr bem, da mesma maneira que eu acordo todos os sábados de manhã e digo, eu vou falar com o Pedro, e eu look forward a ter uma conversa com o Pedro, porque eu gosto de ter uma conversa com o Pedro. Se eu aos sábados tivesse, outra vez o Pedro, man, ia chegar um momento em que eu cancelava, já não tínhamos mais. É a mesma coisa com as empresas, tipo, ia-se criar um distanciamento muitíssimo, muitíssimo grande. Então, faço-vos a pergunta a vocês. Isto é o framework, é um dos frameworks que eu uso para garantir se as coisas estão a correr bem ou se não estão a correr bem, que é, se eu penso, tipo, vou ter conversa com estes gajos, isto é algo que me deixa excited ou é algo que não me deixa excited. Gostava de perceber do vosso lado outras coisas que vocês aplicam, tipo como esta mini testes de cultura diariamente, se tiverem. Estou aqui a pensar, enquanto também deixo o Pedro pensar, eu acho que vou-vos ser sincera, isto é bonito dizermos quando nós temos empresas de 20, 50 e 100 pessoas. Isto é super válido e é ótimo. E eu, felizmente, posso confessar que eu adoro ir para o trabalho, eu adoro as pessoas com quem eu trabalho, eu adoro... Ensinam-me muito, aprendemos muito em conjunto, divertimos-nos em conjunto e acho que isso é super importante. Mas o Jack Welch, que foi CEO... uma das maiores empresas dos Estados Unidos, escreveu um livro que é o Vencer, que está genial o livro. E ele diz, e há um capítulo que fala sobre a cultura. Ele tem plena noção da importância de ter as pessoas certas, de gostarmos de estarmos a trabalhar, mas que em momentos, tu sabes que aquela pessoa, quando tu faturas 10 bilhões, bis, não é... Ok, esta pessoa faz mexer a agulha, o negócio triplicou desde que esta pessoa entrou, mas esta pessoa... é um animal, ninguém gosta de estar com esta pessoa e sabemos que esta pessoa não faz um cultural fit e se calhar as próprias chefias sabem disso, mas deixam andar durante mais tempo do que o que seria suposto, do que o que se gostaria. Não há certo nem errado, obviamente ninguém quer ter estas pessoas, mas às vezes elas existem. Eu não estou a dizer que felizmente seja o nosso caso, mas que é importante não vivermos num mundo cor-de-rosa que será sempre assim para sempre e eu quero ter as melhores pessoas, porque quando tu tens uma pessoa que te duplica um negócio, se calhar em 2 anos, tu sabes, esta pessoa é-me importante, mas eu não gosto de estar com esta pessoa. E eu acho que ok, tu tens de tomar uma decisão, ou vais mais devagar e com as pessoas certas,
ou vais mais depressa com as pessoas que tu sabes que vão deixar a tua equipa triste, desmotivada e só para dizer que nem sempre a realidade é como nós gostávamos que fosse quando estamos em fase de crescimento. Tu tens o Steve Jobs, tipo, que isso é exatamente o que estás a dizer. Toda a gente dizia que o Steve Jobs era intolerável, tipo, era completamente impossível de ter que aturar aquele homem. Aliás, ele foi expulso da empresa, ninguém queria trabalhar. Isto é outra história. Por exemplo, o Steve Jobs, num dos primeiros trabalhos que teve, os gajos meteram no night shift, porque eles eram tipo, tu és bué da bom, e literalmente estás a dizer, és bué da bom, mas ninguém quer estar contigo. Então o gajo meteram-no a fazer os shifts da noite, que tinha menos pessoas, e ele tinha que estar com menos pessoas ao mesmo tempo. E mesmo assim era tipo... Depois tinha a ver com o teu propósito. E tem a ver com o teu objetivo de vida. Por exemplo, o meu objetivo é ser a melhor versão de mim próprio. Então, é a caminhada, não é vista. Se eu digo que o meu objetivo é ter uma avaliação de um B, eu quero me transformar, eu quero ser a pessoa capaz de atingir este resultado. Mas essa pessoa, eu tenho que ter orgulho dessa pessoa. Porquê? Porque a caminhada é mais importante do que a vista. Em casos extremos como Elon Musk, como Steve Jobs, o propósito final vai valer, na ótica deles, tudo aquilo que vai ser desbravado ao longo do caminho. O Elon Musk diz, tipo, ele olha para as pessoas como máquinas, mete-as, paga-lhes os salários mais altos do mundo, arrebenta-as ao máximo e passados uns anos as pessoas têm que sair porque já não aguentam mais a exaustão. Mas porquê? Porque a missão é uma missão tão fora da caixa e é uma missão que vai mudar o futuro direto do mundo, que naquela ótica daqueles CEOs é tipo, it's worth burning the people for the result. Dá-lhe, Pedro. 100% de acordo com o que acabaste de dizer, porque nós não podemos adaptar o nosso comportamento ou tomar decisões com base nos super outliers. Nem é nos outliers, é tipo os super ultra outliers. Eu não posso definir o meu estilo de liderança com base no que o Steve Jobs ou o Elon Musk fazem. Estás a ver? Because you're not Elon Musk. E lá está, at the end of the day, o que nós fazemos não é literal rocket science, enquanto o outro lado é rocket science. Literalmente, são desafios e missões completamente diferentes, e mesmo nesse momento, quem vai querer, acima de tudo, o que é importante nisto é clareza e honestidade. Ninguém hoje vai trabalhar para Tesla ou para a SpaceX a achar que não vai trabalhar 17 horas por dia. Ninguém vai para a SpaceX a achar que vai ser bué da fixe ter ping-pong na hora de almoço. Ou seja, é aquilo que se chama... há uns autores... ele tem o nome de um... Bryan Adams, acho ele. Tem o nome do cantor, mas não é o cantor. É Bryan Adams ou Bryan Johnson. É um empresário do UK que fala muito sobre o conceito de employer branding. Tem um livro que se chama Give and Get. E a mensagem geral é que uma boa cultura, um bom recrutamento, um bom employer branding baseia-se numa comunicação clara em todos os touchpoints do que é o give and get, o que é suposto tu dares e o que é suposto tu receberes. Se tu só comunicares apenas um deles, a balança está desequilibrada. Imagina, neste lado, e eu sei que já dei este exemplo, mas por exemplo, olha as Big Four, as consultoras. Ninguém vai para as consultoras, para uma Deloitte, a achar que o ambiente vai ser bem divertido e que vai ser trabalhado das 9 às 5. Tu sabes qual é que vai ser o teu give. O teu give vai ser, tipo, trabalhar para caraças, long hours, stress e etc. Mas o teu get também é claro. Vais evoluir bastante como profissional, vais ganhar algum dinheiro e, acima disso, vais ter uma prova no teu currículo, não é? Um vale que te vai permitir entrar virtualmente em qualquer outra empresa depois de estar 5 anos na Deloitte. Estás a ver? Esse é o give and get. E não... Um bom give and get não quer dizer que o sítio tem um ambiente bué da fixe. É só que o trade-off é claro. E quando alguém vai para a SpaceX é isso. É tipo, vais trabalhar long hours, stress, o founder é crazy da cabeça, não é? Tipo, a cultura se calhar vai ser agressiva. Se calhar és visto como uma máquina e como um número. Mas o teu get é...
popularizar Marte, estás a ver? Já tens Tipo, um enorme impacto na sociedade, exato. realmente. E tu, enquanto talento super qualificado, que é só a malta que eles só contratam os melhores, tu podes escolher Yeah. fazer parte disso ou não. Então o give and get está claro. A cultura pode ser tóxica, se calhar é. Mas tipo, o propósito, como o público estava a dizer, é tão grande, a missão é tão grande, que eu escolho pagar o preço para fazer parte desse comboio exclusivo das pessoas que cometeram A uma... única coisa, a única coisa, e bem, nós conversamos tanto porque estavas a falar e eu estava a pensar exatamente nisso. Claramente temos muitas horas de trocar ideias. A única coisa errada é quando tu comunicas à pessoa, ao mercado, que a tua cultura é um 5 e depois a tua cultura tu entras e é um 0 e tu tens aqui o choque térmico. O que era errado? Era esta pessoa que eu contratei, que viu os long forms todos e ouviu e percebeu, isto é a cultura da empresa, ter entrado e ter recebido uma coisa completamente diferente. Ele viu um 5 no conteúdo e recebeu um 0. O que é que isto cria? Um choque térmico. Não quer dizer que o 5 esteja correto e o 0 esteja errado. Quer dizer que tu comunicas uma coisa e depois entregas outra coisa. Exatamente como a Deloitte. Tipo, a gente sabe que se vai arrebentar. A comunicação é super transparente. Nunca ninguém diz, man, Ana, let's have a work-life balance. Tipo, bora sair às 6 da tarde. That shit's not gonna play here. Mas tu sabes disso e é-te comunicado um 5 e tu recebes um 5. Por isso é que não existe uma cultura certa ou uma cultura errada. Tu concordas comigo, Pedro, que... E aliás, tu vais ter mais volume do que eu para saber isso, que as empresas, sabendo que não têm a cultura que querem, pintam a cultura como sendo um 5, sabendo que têm um 0. Sure, 100%. E Esse é um dos perigos. força. Estava a dizer que esse é um dos grandes perigos, que é não só eles sentem a necessidade de parecer ter uma cultura bacana porque têm dificuldades no recrutamento, por exemplo, e essas dificuldades do recrutamento não vêm da cultura que eles têm, vêm da falta de sistema no recrutamento, mas isso é outra coisa. Mas obviamente que eles percebem que precisam de ter, porque sabe, estão a contratar cada vez mais Gen Z e têm que adaptar a cultura ou o que seja. E não mudam realmente a cultura. Mas sabes qual é que é o principal erro disso? Eu até acredito que eles não façam necessariamente por mal em alguns dos casos. É porque eles não têm uma visão clara, um diagnóstico do que é a cultura deles. Então, se eles não têm essa visão clara, esse diagnóstico claro, eles não conseguem perceber como é que podem ir do ponto A ao ponto B porque não sabem o ponto A. As frameworks são sempre as mesmas, não é? Só estamos a adaptar a coisas diferentes. Aqui é verdade, o problema é que o pessoal não sabe o que é a cultura que caracteriza a minha empresa. Quais é que são os comportamentos base? Se eu não estiver aqui, como é que o líder intermédio comunica com alguém que vem bêbado para o trabalho? Sabes, tipo, não, são essas coisas todas, isso é parte de uma falta de conhecimento de onde é que nós estamos agora. E eles percebem a necessidade de ir para outro ponto, mas não conseguem fazer a transição porque não percebem onde é que Eu estão. adorei que tivesses dito isso, especialmente o facto das expectativas, porque eu estava aqui a escrever antes de tu teres dito, porque não sei se vocês já ouviram isto, mas já me disseram que as gerações novas se não querem, só se preocupam com work-life balance, só querem trabalhar das 9 às 5. Já não querem trabalhar. Antigamente, na geração dos nossos pais, tinham que pôr comida na mesa, as pessoas queriam era trabalhar, não se preocupavam de se vou ter uma boa work-life balance. E na verdade, quando as empresas às vezes dizem nós damos tanto aos colaboradores e pensamos nos benefícios, mas as pessoas esquecem-se que isto é um give and get, não há dar sem receber. E para as melhores empresas querem dar os melhores benefícios, mas também querem ter as melhores pessoas para que as pessoas deem à empresa. Isto não é dizer nada de mal, é a realidade. E hoje em dia há muito, as gerações mais novas não querem trabalhar. Não, se calhar até querem trabalhar, por isso é que há tantas pessoas nas Deloittes da vida, nas McKinseys da vida, que se matam a trabalhar e querem trabalhar porque querem crescer e querem aprender. Se calhar a tua empresa é que está a comunicar mal as expectativas das pessoas. Se calhar tu comunicas muito, olha, nós damos isto, aquilo, mas não comunicas o que é que esperas em retorno. E esperas que quem estás a contratar te leia a mente
E se calhar há pessoas que dizem, se eles querem que eu trabalhe das 9 às 5, eu trabalho das 9 às 5, mas eu estava disposta a trabalhar das 9 às 9. E eu acho que isso é um ótimo ponto e super importante. E eu agora também gostava, Pedro, para deixarmos aqui alguns, já sabemos as dificuldades, mas de acordo com a tua experiência, então, qual é que são boas práticas? Ou seja, empresas de grande dimensão, como é que passam bem esta cultura a todos os colaboradores? Isso é uma pergunta bué complexa de responder, porque é multifatorial. O primeiro é claramente perceberes qual é que é o ponto do qual tu partes. Ou seja, primeiro tentar definir. Eu acho que a analogia que te dei da primeira vez que conversámos foi comparar a cultura com uma bebida alcoólica. Então, cada cultura tem como objetivo embebedar, no bom sentido da palavra, as pessoas que bebem dessa bebida, que bebem dessa cultura. E para tu conseguires perceber quanta quantidade tens de dar a cada pessoa, tu tens de perceber qual é que é o grau de álcool que a tua bebida tem. Se ela é mais intensa, se ela é menos intensa, e daí em diante. E portanto o primeiro passo é perceber o que é que caracteriza a minha bebida. Qual é o sabor, se é amargo, se é doce, o que seja, se tem gás, se não tem gás, e acima de tudo qual é que é o nível, qual é que é a percentagem de álcool, para aí sim poder traçar um plano à volta disso. Portanto, basilar, primeiro de tudo, é perceber o que é que caracteriza a nossa cultura além das palavras, não é? Ou seja, quais são os comportamentos comuns, quais são os artefactos, quais são os padrões, quais são as pessoas que mais contribuem para isso e que menos contribuem para isso acontecer, e perceber o que é que elas valorizam, essas pessoas que mais contribuem, o que é que elas valorizam, o que é que elas não querem perder profissionalmente, pessoalmente e daí em diante, para conseguir começar a criar uma visão do sítio para onde nós queremos ir ou manter. E depois vai ser muito à volta de comunicação interna, e comunicação interna, diga-se, pode ser sim e-mail, mas é também a forma como o líder fala com as pessoas, isso é comunicação, os eventos que existem, como é que vocês permeiam e etc. E vai ser um mix também de comunicação externa, porque por mais crazy que possa parecer, a comunicação externa influencia o que se passa cá dentro. Na comunicação externa, tu pões, por exemplo, eu sei que metade da minha equipa ouve os meus Spotifys. Yeah. Isso é bem importante, porque é a mesma coisa que tu compras ténis de marca para quê? Pá, has de gostar, mas é para comunicar alguma coisa. Eu sou o gajo que gosta de ténis desportivos, eu sou o gajo que usa a marca cara, e isso move-me na minha posição social, na minha hierarquia social. O sítio onde tu trabalhas também funciona um bocadinho assim. E a forma como a tua empresa comunica externamente vai impactar como é que tu sentes que tu és percepcionado por trabalhar nessa empresa. Boa. Estás a ver? A malta que trabalha na Scale Labs é percepcionado como um hustler que vai ao ginásio e que é tipo disciplina. Estás a ver? E a forma deles trabalharem na marca Scale Labs é uma forma deles conseguirem trazer esse posicionamento para eles também, percebes? Então isso também tem influência. Comunicação externa, comunicação interna, liderança e sistemas de reconhecimento, e depois, acima de tudo, é jogar em antecipação, porque a cultura é o tipo de coisa que o input só vai trazer um output daqui a 12 meses, 18 meses e daí em diante. Ou seja, tu não podes estar à espera de sentir o problema, ou não podes estar à espera de conseguir contratar mais 20 pessoas para agires como uma empresa que tem mais 20 pessoas. Tens de começar hoje, tens de jogar em antecipação. E isso é absolutamente essencial. Tens de prever para onde é que tens que ir e o que é que vai acontecer para começar hoje a pôr os inputs para colher lá na frente. Até porque, por exemplo, uma empresa com 100 pessoas, com 20 pessoas, 50 pessoas ou 100 pessoas, todos nós vemos nas nossas realidades que o founder, que é o principal denominador da cultura, pelo menos do ponto de vista inicial, ainda consegue ter um contacto próximo com, não digo com todas as pessoas, mas com a maioria das pessoas, para conseguir dar a bebida à boca de cada uma delas. Não é? Depois começamos a ter estruturas intermédias e a coisa começa a ficar mais complexa. Quando a Sotex Nisol
com a ajuda da Scalabs e da Join, passar de 1000 pessoas para 5000, as coisas já vão ser diferentes. Porque grande parte dessas 5000 pessoas se calhar nem vai estar em Portugal. Ou seja, a distância do líder ainda é mais longínqua. Não só emocional, como geográfica mesmo. Então há menos ligação, né? Um gajo de outro país que fez não sei o quê. Então tu aí já começas. Não é fazível o CEO ou a cara ou o founder ou o que seja ter contacto com todas as pessoas e se calhar já nem é possível ter contacto com todos os líderes intermédios. Então aí tu já começas a ter que trabalhar quase uma espécie de culto da figura central. Como acontece, isto vai soar um bocado mal, mas como acontece em todas as ditaduras. Existe o culto da figura central, não é? Todas as pessoas têm que ter em casa quadro. a foto do Mao Tse-tung, estás a ver? Ou tinham na altura. Se vocês forem à Tailândia, não sei se já foram alguma vez, acontece um bocadinho o mesmo. Em muitos restaurantes tens a figura do rei, não é? Então, em todas as monarquias, mas especialmente em todas as ditaduras, começa-se a ter que, para existir esse maior controle cultural e tu deixas de conseguir chegar tão próximo de todas as pessoas, tem de haver um culto da figura central para que o impacto do movimento, para que a força gravitacional dessa pessoa central seja maior. Ou seja, imagina, Mariana, que vocês passam a ter 2000 pessoas em Angola. O que tu tens que garantir é que quando o teu pai for a Angola... Tem a sua fotografia lá nos... Não, mas o facto dele ir tem mais peso porque há um trabalho de culto dessa pessoa, estás a ver? Porque tu tens que estreitar barreiras geográficas e emocionais. É um bocadinho por aí, não no sentido de ditadura, mas de trabalhar esse culto. Por exemplo, na Bosch existe muito, não só existe a distância de colaboradores e geográfica, como existe a distância de tempo. O founder morreu há 150 anos. Estou a dizer, já morreu há 100 anos, porque a empresa foi criada há 140, não é? Então, mas existe este culto interno do Robert Bosch, de quanto o gajo foi um inovador, de quanto ele era bom para as pessoas, e isso, a figura que já morreu e que é distante no tempo, geograficamente e na própria nação dele, existe essa figura que já não está cá entre nós, já morreu, transporta a cultura. Estão a ver? Isso é excepcional o que estás a dizer, porque o facto de nós termos 55 anos significa que nós temos pessoas connosco que trabalharam com o meu avô, ou seja, pessoas que estão lá há 50 anos, que trabalharam com o meu avô, que trabalharam com o meu pai uma carreira inteira e agora tenho eu a sorte, o privilégio de trabalhar com eles e aprender com eles e de certa forma pergunto-lhes muito como é que era trabalhar com o meu avô, que já faleceu há 15 anos atrás e de certa forma mantém a memória viva. Mas mais importante do que isto é que se foram pessoas que tiveram muita presença, com muita proximidade, tanto ao meu pai como ao meu avô. Portanto, a empresa cresceu com eles, eles cresceram com a empresa, portanto veem quase a empresa como deles no bom sentido, e tratam as coisas, as pessoas, a liderança como se fosse delas. E eu estou a dizer a liderança, eu não estou a dizer pessoas que são os chefes de alguém, são pessoas que podem estar na obra e estão na obra há 50 anos, mas que quando recentemente entrou um novo COO para o grupo, ele disse uma coisa que me deu imenso orgulho, que foi: Mariana, eu já passei por várias empresas, eu nunca estive numa empresa onde eu falasse com as pessoas e visse tantas pessoas tratarem a empresa como se fosse delas, a preocupação que têm às coisas, a cultura que tentam passar aos outros. E isto é muito bom, mas cada vez mais estas pessoas se começam a reformar. Portanto, deixa de haver aquele passo à palavra de a empresa cresceu assim, o Dr. Samurais era assim, era muito próximo das pessoas. Portanto, é importante conseguirmos criar esta linha condutora e conseguir passar, como na Bosch, esta cultura de como é que era o founder e como é que isso humaniza também as empresas e isso também é parte da cultura. Se o founder era assim, se era próximo das pessoas, se ajudava muito os outros, também queremos manter essa cultura viva, apesar da pessoa ou já não lá trabalhar ou nem sequer poder estar viva. Portanto, isso e existir empresas, como tu estás a dizer, a Bosch, que isso é uma realidade e acontece, também demonstra que é possível. Pode não ser fácil, mas estamos aqui para conseguir tornar isso uma realidade. Ora, pensa só,
Ninguém que trabalha hoje na Bosch, e a Bosch mundialmente deve ter para aí, faço a mínima 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, não sei. Nenhuma destas pessoas, nenhuma, conheceu o fundador. Mas transportou-se. Yeah. É interessante. Muito bem, temos muito trabalho a fazer e ainda bem muitos desafios para tornar realidade. Top. Yep. Então, acho que estamos à conclusão do primeiro ACC com um convidado especial, por isso temos muito gosto em ter daqui Mariana. Depois, se quiseres dar hop-in numa das nossas calls mais tarde, temos sempre muito gosto em receber e vamos ver as dinâmicas. Para terminar, dizer... Bué interessante, Pedro. Eu meti este episódio no YouTube e meti no Spotify. E o nosso último. E no último eu e o Pedro terminámos a dizer: se ouviste até ao final, comenta, dá noninho. Nos últimos 30 segundos nós dissemos isto, só para saber quantas pessoas é que ouviam. E muito curioso, no YouTube ninguém comentou e no meu Spotify tem tipo quase 20 comentários pessoal a dizer dá noninho, dá nonão. Então, hoje o CTA é... Se gostaram de ver um episódio a 3, podem escrever a palavra só Tecnisol, porque já que o convidado especial é a Mariana, faz todo sentido escreverem só Tecnisol no podcast para nós sabermos que gostaram de ter um episódio a 3 pessoas e se for assim, está prometido. Se recebemos mais do que 20 comentários, já este mês tentamos organizar, trazer outra pessoa aqui ao podcast. Por isso, Mariana, agradecer-te teres tirado o tempo e tenho certeza que vamos gravar mais conteúdo. Aliás, eu tenho nosso podcast está de sair daqui a umas semanas, por isso, obrigado por teres vindo e beijocas. Obrigada a Obrigado, vocês Mariana. pelo convite, foi um gosto. Tchau, tchau. Beijocas, fiquem bem.